if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre erros muito comuns quando você tá começando na costura, ou às vezes nem quando você tá começando, né? Às vezes você comete alguns erros que você nunca nem tinha parado para pensar que é aquilo que tá prejudicando o seu trabalho ou tá fazendo você não evoluir tanto quanto você gostaria, tá? Então, esse vídeo é para falar sobre esses erros e como evitar esses erros, tá? Então, eu separei uma listinha aqui. É claro que tem muitos outros, mas eu preparei aqui só alguns ali que eu considero mais importantes, tá? Então, o primeiro de tudo é não fazer o planejamento adequado antes de fazer a peça. Ou muitas vezes nem fazer esse planejamento, tá? Quando eu vou fazer alguma peça, alguma coisa, eu sempre gosto de fazer aquele planejamento básico para eu me certificar de que eu tenho todo o material que eu preciso e que eu vou conseguir fazer na velocidade que eu gostaria também, tá? Porque se eu não fizer esse planejamento, pode acontecer muitas vezes de faltar tecido, de faltar um aviamento ou coisa do tipo. Então, essa falta de planejamento pode fazer com que você perca tempo, tá? Então, muitas vezes pode soar que você tá ganhando tempo sem ter que fazer esse planejamento, mas na verdade não, você tá perdendo tempo, porque se você começar a fazer uma peça e não conseguir terminar ela porque você não tem o zíper adequado, já começa aí um problema, né? Então, não fazer o planejamento adequado da peça antes, e isso não é coisas que leva horas para fazer, não. Faz um planejamento simples, ó, pega um papel e vê, ó, eu quero fazer um short, o que eu preciso? Eu preciso do tecido tal, eu preciso do aviamento tal, preciso da linha tal, eu preciso do molde tal, eu tenho tudo isso? E aí você já consegue ver que dia vai ser o melhor dia para você montar aquela peça até você ter o material, ou se você já tem o material suficiente, você já monta, tá? Porque tem algumas coisas também que você tem que comprar que vem antes de determinada etapa na costura, tá? Então, como que você pode evitar isso? Sempre procurar, mesmo que mentalmente, não precisa escrever no papel. Eu falo papel porque eu adoro escrever no papel. Mas pode fazer mentalmente, até você trabalhar isso, né? Por exemplo, eu vou fazer um short, o que precisa? Preciso disso, disso e disso. Tenho? Não tenho. Vou lá na loja de aviamento e vou comprar. E assim por diante. Então, tenha essa mentalidade de fazer essa visualização e entender se você tem ou não tem determinada peça, porque isso vai fazer você economizar muito tempo, tá? Outro erro que é muito comum é você usar a agulha errada para determinado tecido, tá? Então, por exemplo, assim, tem agulhas que são consideradas genéricas, que são a numeração 14. Elas são consideradas boas para tecidos finos e boas para tecidos grossos. Então, ela é um meio termo, ela é o equilíbrio. Então, se você tiver sempre a agulha 14, você sempre vai estar dentro do equilíbrio, porque ela é uma genérica, né? Ela é um meio termo. Então, se você tá trabalhando com tecido muito grosso, pode acontecer dessa 14 não dá conta, tá? Porque você vai precisar de uma agulha mais grossa, mais firme. E se você estiver trabalhando com um tecido mais fino, você não conseguir usar a 14, porque você precisa que seja uma agulha mais delicada ainda, diferente da 14. Então, o que você precisa ter em mente? Se você sempre vai ter as agulhas principais, de numeração principais, e também se você vai ter para aquela determinada peça, porque, por exemplo, assim, ó, a maioria das peças dá para você usar uma genérica, ponto. Agora, tem peças que são específicas, e essas que são específicas precisam de agulhas específicas, tá? Por exemplo, eu já fiz peça que eu precisei usar uma agulha 16, tá? Então, é uma agulha bem grossa, então a gente tem que ter essa preocupação, porque a agulha faz diferença, tá? Se for uma agulha muito grossa, ela vai furar o tecido e vai deixar ele, vai ficar um buracão, essa costura não vai ficar bonito, essa peça vai rasgar depois, porque você tá usando uma agulha muito grossa com tecido muito fino,
tá? E o inverso também. Você vai pegar um tecido muito grosso, vai costurar em várias camadas e tá com uma agulha super fina. O que vai acontecer? Você vai quebrar muitas agulhas, muitas agulhas. Então, tenha em mente que algumas peças específicas você precisa ter agulhas específicas também, tá? E isso também vale para, por exemplo, assim, eu tô falando só de espessura da agulha, de quanto, se ela é mais grossa ou se ela é mais fina. E também, dentro da categoria de agulha, a gente também tem a questão dos tipos, porque tem as agulhas para malha, tem as agulhas para tecido plano, tem as agulhas para jeans, então tudo isso você tem que levar em consideração também. Então, como que você evita isso? Sempre fazendo. Se você fizer o primeiro, que é o planejamento inicial, você já vai pegar isso também, tá? Mas sempre pensa com carinho nas agulhas. Ou tenha algumas numerações específicas, que eu sugiro ter 9, 14 e 16, que já pega uma gama bastante, né? Ou você tenha que pegar e fazer o planejamento, que aí você já pegaria esse erro aqui, tá? Um outro erro muito comum quando você está começando a costurar, e às vezes isso pode levar um bom tempo com você, é o fato de você não configurar a máquina, tá? E isso, nossa, isso atrapalha muito o seu trabalho. Por quê? Porque você precisa configurar a máquina para o trabalho que você está fazendo, tá? Às vezes vai acontecer de você configurar a máquina de uma forma mais genérica e vai conseguir costurar várias coisas, várias peças com aquela mesma configuração. Só que tem casos específicos, que é igual do erro anterior, que você precisa configurar isso. Então tem a tensão do ponto, né? Tem a regulagem, tem o tamanho do ponto, tem o tipo de material que você vai utilizar. Então, às vezes, por exemplo, se você for costurar numa máquina doméstica, numa reta, você for costurar malha. Se você colocar na bobina da máquina, você colocar fio de malha, para você, que normalmente utiliza na overlock, para fazer com que essa costura ela não fique tão firme, mas que ela fique mais flexível e mais elástica. Então, tudo isso você tem que ver antes. Então, qual que é a minha sugestão? Tenha um retalhinho, faça a configuração da máquina para aquele retalhinho específico. Um outro erro que parece ser muito bobo, mas acontece, que é não seguir as margens de costura, tá? Por quê? É extremamente importante seguir as margens de costura, porque a pessoa que modelou aquela peça, ela pensou e colocou no molde aquelas margens, tá? E normalmente as margens de costura, elas sempre são as mesmas, então, elas não ficam mudando assim, né? E quando muda, tem no molde especificado. Então, por exemplo, normalmente quando é tecido plano, 1 centímetro de margem de costura. Quando é malha, meio centímetro. Então, tudo isso já é uma regra já pré-estabelecida. Então, quando a gente não segue também o que foi contado no molde. E quando acontece isso, fica ruim, porque você vai utilizar uma outra margem, que não é a que foi contada, e vai faltar na peça, ou vai sobrar, por exemplo, né? Quando você faz uma peça em tecido plano, é extremamente importante você utilizar as margens de 1 centímetro, tá? Porque se você não utilizar, aquela peça ela vai ficar muito maior do que ela deveria ser, tá? Então, para evitar isso, eu sempre sugiro nesse início de quem tá aprendendo a costurar, sempre demarcar certinho as margens, até essa informação começar a entrar na cabeça da pessoa e ela começar a visualizar essa margem de costura sem precisar marcar. Bom, esses foram alguns erros que eu separei aqui. É claro que tem outros, né? Se você lembrar de mais algum, comenta aqui embaixo nesse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!